Segurança no campo. Hoje aqui no seu Paracatu Rural a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Segurança do trabalho no campo. Mas como assim, Francis? Que tipo de segurança que você está falando? Espera aí que já você vai entender. Porque hoje eu estou recebendo aqui a Bruna Lima, que é engenheira de segurança do trabalho, engenheira ambiental, técnica de segurança do trabalho, representante aqui da Proteção ST, patrocinadora aqui do nosso programa, nossa parceira, que vai trazer essas informações que são extremamente importantes para você, produtor rural, empresário rural e trabalhador rural também. É para essa relação entre trabalhador e patrão que a gente vai estar trazendo essas informações aqui hoje. A Bruna veio lá de Unai aqui para trazer estas informações para a gente. Um bom dia também para todos aí em Unai, Minas Gerais e região. Bom dia, Bruna, bem-vinda ao Paracatu Rural. Bom dia pessoal, bom dia os ouvintes e os espectadores também do YouTube. Tudo bem, Franz? Joia. Bruna, vamos começar então explicando para o nosso ouvinte qual é a importância, né, de se preocupar com a segurança do trabalho numa empresa rural. A gente fala empresa rural, seja ela uma agroindústria, uma fazenda, tem que se preocupar com a questão da segurança do trabalhador, do profissional que está ali na lida do dia a dia, né? Isso. Eu gosto de citar que essa importância ela é primordial porque a gente está tratando de vidas, né? A gente quer que os nossos trabalhadores vão e voltem para suas casas. Então, o ponto principal que a gente aborda quando vai falar em investir em segurança e saúde no trabalho é exatamente isso. Cuidar de vidas, cuidar das vidas que cuidam do seu negócio. Então, quando essas pessoas elas estão sendo cuidadas, estão sendo amparadas, né, tanto legalmente, né, judicialmente, quanto nas leis trabalhistas e previdenciárias, então a gente foca que a importância são essas pessoas que estão ali fazendo o seu negócio andar. Entendi. O trabalhador rural, ele tem as suas obrigações, o empresário rural também tem suas obrigações, e para isso necessita de um consultor para poder entender todo o processo e orientar tanto o trabalhador quanto o produtor rural, não é? Isso. Eu gosto de citar que isso é um carro-chefe aí da nossa consultoria, que é exatamente mostrar para essas pessoas os caminhos que elas devem seguir. Porque, assim, a legislação ela é muito extensa, né? Apesar de hoje a gente ter uma norma específica para o meio rural, que é a NR 31, NR, pessoal, norma regulamentadora. Ela vem aí trazendo todas as obrigações que os empregados e os empregadores devem cumprir. Então, por ser um caminho ali extenso, nós, consultores dessa área de segurança do trabalho, o que a gente faz? Vai lá e abre esse caminho. Mostra para eles, é isso aqui que tem que fazer, é dessa forma que deve ser cumprido, para evitar acidentes, para evitar doenças e evitar aí dores de cabeça com multas e infrações trabalhistas. E também hoje a gente tem muito em alta aí as questões previdenciárias. Tá, estou começando a entender um pouquinho disso aí. Bruna, vamos dar alguns exemplos de uma consultoria, por exemplo, de uma fazenda de pecuária leiteira, que é o que mais tem aqui na região, né? Paracatu, Unai, enfim. Cita aí um caso que aconteceu ou um suposto caso que você pode estar dando como exemplo aqui, de que forma que a consultoria agiria nessa empresa. Então, a gente tem vários casos desses, né? Muitas vezes o produtor de leite pensa, mas na minha fazendinha só tem um funcionário, eu tenho que preocupar com isso? Tem. Sabe que hora que a gente vê o quanto a segurança do trabalho é importante? Quando o funcionário se acidenta. Porque aí vai ver a quantidade de documentos, a quantidade de dor de cabeça que aquilo ali pode causar para o produtor rural. Então, se você, produtor, já tem aí um funcionário registrado, todas aquelas obrigações trabalhistas também devem ser cumpridas da mesma forma que uma empresa que tem aí mais de 20, 40, 50, 100 funcionários. As obrigações são a mesma a partir do momento que você contrata um funcionário. Então, por exemplo, se esse funcionário está lá trabalhando, ajudando a manter o seu negócio, não vamos achar que vai ser um bicho de 7 cabeças, colocar isso em prática, seguir essas recomendações. A gente gosta de mostrar para esses clientes, para esses produtores, que são coisas simples.
de se resolver. Coisa simples que você colocou em prática ali uma vez, construiu, elaborou, depois é só manter. Sim. Então, assim, a gente tem vários tipos de formas de abordar esses clientes e ensinar para eles de maneira que seja fácil de entender, né? Seja fácil de cumprir. Não é que você lá com um funcionário vai ter muitas coisas a ser cumpridas. Tem, exatamente, tem, mas assim, é de uma maneira mais resumida, de uma maneira mais voltada para a sua realidade. Entendi. No caso, quando acontece a consultoria, vocês fazem ali um treinamento com a equipe, apresentam para eles dentro da atividade, por exemplo, um ordenador. Né? Vocês já conseguem identificar quais são os possíveis riscos. Conta um pouquinho mais. Isso. O primeiro, o que é a atuação da consultoria? Que a gente tem todo o arcabouço, né? Toda aquela legislação técnica que o produtor não precisa, né? De estar ali lendo e entendendo o que tem que fazer. A gente já vai com o passo a passo mais prático, mais realista para aquilo que ele vive. Sim. Então a gente vai, faz uma visita na fazenda, pontua os itens que não estão conformes, né, de acordo com a norma. O que são esses itens? São os itens que pode estar lhe gerando algum problema para ele. Então a gente fala, olha, essa construção aqui pode te gerar um problema trabalhista, pode te gerar um problema ambiental. Dentro da NR 31, explica que tem que ser desta forma. Então, seria melhor se eu fazer esses seguintes ajustes. Entendi. A mesma coisa, tá lá, a função dele é ordenador. Todos os funcionários, eles precisam ter noções de segurança do trabalho. O que seria isso? Ele tem que utilizar um equipamento de proteção, ele tem que fazer de uma forma que não vai estar ali causando um risco de adoecimento ou um risco de sofrer algum tipo de acidente, às vezes perder um dedo. Antigamente, eu gosto de citar, nós estamos aí no ramo já desde 2007. Então, antigamente, a gente, quando ia fazer esses treinamentos na fazenda, a gente tinha uma pergunta de praxe, que era: quantas pessoas aqui têm os 10 dedos da mão completo? Aí, poucas pessoas levantavam as mãos. Então, entendi. Isso significa que era muito comum perder pedaço de dedo, perder o dedo inteiro, ou perder a mão, perder membro. Então, assim, é um dos itens que eu vejo que já evoluiu bastante. Hoje, as fazendas têm essa preocupação e os trabalhadores, os próprios trabalhadores, têm essa preocupação de fazer as coisas corretamente, pensando na sua segurança. Não precisa de estar alguém ali o tempo inteiro falando, não faça isso, não faça isso. Porque a gente é visto como os chatos, né? Os que vão Eu entendo. Mas tudo para garantir realmente a questão da segurança contra um acidente e contra um possível dano físico à pessoa, uma doença, por exemplo, se ela está fazendo a ordenha que está forçando, por exemplo, a coluna, isso pode prejudicar daí 1, 2, 5, 10 anos fazendo aquilo ali repetidamente. Então muda um pouquinho o jeito de fazer, ou se faz um ajuste à estrutura onde ele faz essa ordenha. Estou usando aqui como ordenha como exemplo, mas enfim, por exemplo, hoje as máquinas modernas de hoje, elas já vêm com toda uma preparação para que o produtor, o operador, no caso, o trabalhador que ali está, tenha segurança física e da saúde também, né, dona? Isso. É importante as empresas, né, as montadoras que fabricam essas máquinas, elas acompanharam o desenvolvimento ao longo do tempo. O desenvolvimento voltado para essa questão da qualidade do aquele operador, da qualidade de vida dele dentro daquela máquina. Então, antes a gente tinha, se você comparar lá um trator de 80 com um atual, você vai perceber que tem todas as regulagens de banco, tem a questão da cabine hermeticamente fechada, então é aquela cabine que não passa muito ruído, quase nada, não passa ali poeira, a questão do sol também, ele está sendo protegido. Então, vários itens, antes a gente fazia o quê? Se aquele trabalhador for naquele trator todo aberto, que não vai estar ali em tantas condições de ruído, poeira, a vibração do banco. Então, a gente tem uma série de riscos que hoje são totalmente eliminados com o maquinário mais novo. Entendi. Né? Hoje os maquinários já estão todo fechado, então ali já elimina aquela necessidade de colocar todo aquele aparato de EPIs no funcionário.
Nós vamos para o intervalo e voltamos já já falando mais sobre segurança do trabalho. Paracatu Rural, volta já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Segurança no campo. Hoje a gente está falando sobre segurança no trabalho no campo. Para você, trabalhador, produtor rural, tomar muito cuidado, né? Mas para isso, para você entender o que é que pode te gerar algum tipo de acidente, algum tipo de doença, né? Algum problema na sua coluna, uma dor aí no pescoço, a gente precisa de apoio de profissionais, né? Quando você vai aí cuidar de sua máquina, você precisa de um mecânico, não é? Pois é, então quando você vai cuidar da lavoura tem que ter um agrônomo, quando está aí cuidando do seu animal tem que ter um médico veterinário e para a segurança do trabalho precisa sim ter um especialista nisso. E eu estou conversando hoje aqui com a Bruna Lima, que é engenheira de segurança do trabalho, também engenheira ambiental e técnica de segurança do trabalho. E ela está trazendo aqui para a gente essas informações importantíssimas. Nós já falamos um pouco sobre isso no bloco anterior e agora Bruna vai dizer para a gente quais são assim, os principais pontos que podem ser desenvolvidos para a segurança dos trabalhadores na fazenda ali, mas basicamente um tipo de treinamento, né, Bruna? Isso. Um dos pontos que a gente aborda quando vai nessa fazenda, levanta ali todos os setores que essa fazenda possui. Vamos lá, tem um curral, tem um barracão de máquinas, tem uma oficina. Eu gosto de dizer que a fazenda, ela tem tudo aquilo que tem na cidade. Tem a fazenda, tem a oficina, tem o tanque de óleo, tem ali uma farmácia, às vezes uma farmácia veterinária. Então, para cada tipo, um refeitório, um alojamento. Então, assim, para cada tipo de setor que existe naquela fazenda, tem ali as suas obrigatoriedades e as formas corretas que devem ser seguidas. Entendi. Então, a gente faz o quê? Separa esses trabalhadores na fazenda por grupos, né? Cada grupo de trabalhador está exposto a tais riscos. São linguagens técnicas, né? Mas é importante colocar esses riscos, né? Entender esses riscos e passar para esses trabalhadores quais são os riscos que eles estão expostos ao realizar suas atividades de trabalho. Então, um dos pontos de treinamento, de integração, né? A gente gosta de fazer esse treinamento bem completo, mostrando mesmo o trabalhador para ele ter noção aqueles riscos que ele está exposto no ambiente de trabalho e as formas de prevenir esses riscos, as formas de controlar ou eliminar esses riscos, né? O nosso ponto chave mesmo, principal de nós profissionais da segurança do trabalho é exatamente mostrar os riscos que existem no ambiente de trabalho, são conhecidos como os riscos ambientais, tá? A gente tem 5 classificações e mostrar qual que é a medida de controle desse risco, ou se é possível eliminar esse risco ambiente. Entendi. Um exemplo, a gente tem uma oficina. Lá dentro daquela oficina a gente tem lá um compressor que faz um ruído muito alto, né? Qual que seria o risco? Risco físico. A gente tem as classificações, a gente vai lá e classifica esse risco. Mostra isso para o trabalhador, que a gente tem que ensinar para ele o risco que ele está exposto e o que ele vai fazer para não ter essa exposição, de fato, de modo que possa ali estar te causando problemas. Então, temos lá o risco de ruído do compressor. Qual seria a forma de eliminar esse risco na fonte? Que seria, a gente vai lá, pega esse compressor e coloca em outro cômodo, em uma caixa acústica. Entendi. Eliminamos o risco na fonte. Quando a gente não tem a possibilidade de eliminar esse risco na fonte, que é o que a norma exige, a gente tem que colocar equipamentos de proteção individual. Então, a gente vai colocar ou aparamentar este trabalhador. Então, não foi possível, mesmo assim, colocou lá o compressor num ambiente isolado, um ambiente com acústica.
Mas lá tem esmeril, policorte, lixadeira, furadeira, prensa. Então, todos esses outros equipamentos que precisam estar, né, de fato, em fácil acesso para o operador, faz um ruído excessivo. Lembrando que quando a gente faz esses levantamentos de riscos, a gente também mede, né? Tem alguns riscos que é passíveis da gente medir ele quantitativamente e contrastar com a norma se está dentro ou não dos limites de tolerância. Então, se não tiver dentro dos limites adequados, a gente tem que já entrar com a medida de controle. Então, quando não é possível eliminar o risco, a gente faz o quê? Adota os EPIs. Nesse caso, a gente vai lá e coloca abafador de ruído em todos os trabalhadores que estão expostos a esse tipo de risco. Entendi. É uma forma da gente estar demonstrando como que seria essa atuação. Mostra para esses trabalhadores os riscos que eles estão expostos, como eles vão prevenir esses riscos, de acordo com a sua função, com a sua atividade. E isso a gente fala e ensina nos treinamentos. Lembrando, a gente vai falar isso depois também, mas lembrando que esse cuidado que tem que ter com a segurança do trabalhador, ela é lei. A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho, né, Bruna? Mas, além disso. Antes, Bruna, existem mitos, né, com relação à segurança do trabalho. E quais são os principais que acontecem? O principal, que a gente vê que tem uma certa resistência até hoje, né, alguns locais, é de achar que você vai contratar uma pessoa para estar ali te enchendo o saco. Acaba que é. Tem que cobrar. Mas é no bom sentido, né? Porque a gente está ali fazendo um papel de um auditor fiscal do bem. Que a gente vai lá e mostra para ele como que tem que fazer, qual que é a forma correta e a maneira mais fácil, né? Que a gente trabalha com solução. A gente mostra um problema que tem que ser resolvido e já mostra a solução desse problema. Então, teoricamente, quando vocês empregadores, vocês produtores rurais contratam uma consultoria, você está contratando uma solução. Você não quer mais ter problemas com aquilo, você não quer se preocupar com aquilo. Então, as consultorias que fazem mesmo um trabalho mais sério, né, que vai estar ali desenvolvendo um trabalho de verdade, implementando a segurança do trabalho, ela tem que se preocupar com vender, com fazer a solução. Mostra o problema e mostra como fazer para acabar com esse problema. Ou, dependendo do caso, já faz ali o que tem que fazer, já resolve o problema e só manda um relatório para o produtor falando, seu problema foi resolvido. Entendi. Você está seguro, tanto judicialmente, sua empresa está segura, seu negócio está seguro. Entendi. Você usou o termo fiscal do bem, né? Porque o fiscal do mal vai tacar a caneta e aplicar aquela multa gigantesca no produtor rural e dar um prejuízo grande para ele. E se a culpa for do trabalhador, o produtor vai ficar bravo com o trabalhador, dependendo, pode até mandar embora. Isso. E é uma responsabilidade de ambas as partes, né? É responsabilidade tanto do produtor rural, que tem que fornecer equipamentos, fornecer treinamento, quanto do trabalhador rural, que precisa seguir essas normas também, né, Bruna? Exato. É uma moeda de dois lados, né? Se você tem seus direitos, você também tem suas obrigações. E isso vale para ambos. Todos os dois. Um exemplo, o empregador, ele tem a obrigação de fornecer os equipamentos de proteção individual. E, lá do outro lado, o trabalhador tem obrigação de utilizar esses equipamentos da forma correta. Entendi. Utilizar, zelar por esses equipamentos. Então, para cada ação que a gente tem, para cada requisito que a gente tem que cumprir, vale para ambos os lados. Você falando da questão do fiscal do bem, no próximo bloco a gente vai estar falando que hoje em dia o fiscal nem precisa mais ir na propriedade. Bacana. Então, já que a Bruna chamou o intervalo, vamos para lá. Sandro Mundim, intervalo para a gente aí, voltamos já falando mais sobre segurança do trabalho. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração,
produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Segurança no campo. Estamos falando sobre segurança do trabalho e do trabalhador, segurança do proprietário, enfim, segurança de todos que estão envolvidos na atividade rural. E quem está conversando comigo aqui é a Bruna Lima, lá da Proteção ST, que traz sempre as informações para a gente aqui no intervalo, né? Tem o intervalo da Bruna que ela traz a informação de segurança do trabalho, bacana. E ela é engenheira de segurança do trabalho, também engenheira ambiental e técnica de segurança do trabalho. Estamos falando aqui sobre a segurança do trabalho na atividade rural. De uns anos para cá, os produtores rurais e também os trabalhadores rurais, Bruno, a gente até estava falando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, está mais consciente de se fazer um treinamento, uma capacitação com os trabalhadores para que eles cuidem da sua atividade com segurança, tanto física quanto da saúde mental, enfim, de todo tipo de saúde, de riscos de acidente, porque é uma obrigação diante do governo, não é isso? É o E-Social que começou a funcionar, que é uma obrigação para todas as empresas ou algumas empresas, Bruna? Como que é isso? Lembra que eu falei para vocês que hoje o fiscal não precisa mais ir lá e bater na sua porta? Uhum. E isso diminuiu muito, inclusive, né? Eles só vão agora mais em casos de denúncias, ou em empresas ou fazendas que estão cumprindo o TAC, né? Que é o termo de ajuste de conduta. O que acontece? O E-Social ele já está em vigor, se eu não me engano, desde 2018, e entrou em vigor os eventos, né? Que é cada... O que é o E-Social? O E-Social é uma plataforma que unificou os dados de base do governo, né? Unificou ali Previdência Social, que é o INSS, as informações trabalhistas do Fundo de Garantia, FGTS, informações tributárias. Então, é uma plataforma que unificou todas essas informações da vida do trabalhador. Então, o último ponto que entrou, agora mais recente, foi os eventos de segurança e saúde no trabalho, que até então a parte contábil, né, os contadores já estão utilizando essa plataforma há muito tempo para fazer as informações tributárias. Basicamente, o E-Social ele vai estar ali levando toda a história do trabalhador dentro da sua empresa, dentro da sua fazenda, dentro de qualquer local onde ele trabalhou, onde ele foi registrado na CLT ou às vezes em regime próprio, né? Tem algumas instituições que têm um regime próprio de trabalho, que também tem necessidade de estar informando essas questões para o governo. Então, dentro desses eventos de segurança e saúde do trabalho, o que eles querem saber? O que você, produtor rural, você que tem lá uma banquinha de jornal, se você tiver um funcionário registrado, vai ter que informar da mesma forma que uma empresa de 20, 30, 40. Então, o que o governo quer saber? Quer saber se esse funcionário seu está fazendo os exames ocupacionais, ou seja, preocupando lá com a saúde do trabalhador, quais os riscos, agentes nocivos esses funcionários estão expostos, e se esses agentes nocivos acarretam ali uma aposentadoria especial, aposentadoria com um tempo inferior ao normal, né? Por quê? Porque essa informação vai lá linkada para o INSS, para a Previdência Social. O que ele quer saber é se esse funcionário sofreu um acidente. Antes a gente tinha um aplicativo da base de dados do INSS para informar o acidente de trabalho. Lembrando que acidente do trabalho, viu, gente? Dentro dos eventos do E-Social de Segurança e Saúde do Trabalho, a gente informa afastamento de acidente de trabalho. Agora, se é um acidente que ocorreu fora do ambiente de trabalho, entra também, mas nos eventos da contabilidade, né, nos eventos tributários, que vai estar ali informando um afastamento. Então, esses 3 itens, né,
são os itens principais que o governo quer saber desse trabalhador que está lá dentro da sua fazenda. Se ele está fazendo os exames certinho, se ele está exposto a algum agente nocivo, se tem aposentadoria especial e se ele sofreu algum tipo de acidente de trabalho durante o seu período laboral. Lembrando que para cada evento desse tem os prazos, né? Tudo tem um prazo certinho. E se eu não mandar dentro do prazo, vou ser multado? Vai estar apto a ser multado, sim. Né? Então, foi aquilo que eu disse. Hoje não precisa mais do fiscal ir lá na sua propriedade. Você tem a obrigação de informar esses itens para o governo. Traduzindo, o que eles querem? Quando você abrir lá, hoje é tudo informatizado, né? Hoje você sabe o seu histórico laboral de vida, tudo entrando na internet. Isso é principalmente para as pessoas que desejam aposentar. Daqui uns anos, ao você ir lá e digitar lá meu INSS, aposentadoria, essas coisas, você já vai ter o seu histórico laboral. Né? Você já vai conseguir ver lá em quanto tempo você aposenta. Então, teoricamente, essas informações dentro da plataforma é bom a gente ter, porque a gente não precisa de estar correndo atrás igual acontece hoje. Né? As pessoas que querem aposentar hoje, é muito complicado quando está lá documentos de 30 anos atrás, de 20, 30, 40 anos atrás. Por quê? Não existia nenhum documento, nenhum comprovante. Então, essa pessoa ela passa apertada aí para conseguir aposentar. Bom, hoje, dependendo da atividade, o trabalhador ele tem alguns direitos, como insalubridade e outros assim. Faz parte dessa análise, faz parte dessa questão também do e-social, segurança do trabalho e tudo? O e-social, ele quer saber principalmente de aposentadoria especial. Quando a gente fala em aposentadoria especial, são referentes aos agentes nocivos, que diz respeito a itens previdenciários. Então, a gente leva como base um decreto 3048, que eu gosto de citar, da Previdência. Né? Então, lá dentro do e-social são informações principalmente previdenciárias, no que diz respeito à aposentadoria especial. Quando a gente fala de informações trabalhistas, que aí vem insalubridade e periculosidade. NR, lembra da NR? Norma regulamentadora. NR 15 e NR 16. Essas duas normas trabalhistas tratam desses adicionais, insalubridade e periculosidade. Também utiliza aquela questão dos limites de tolerância, né? Dentro da NR15, a gente vai falar sobre insalubridade. Insalubridade, traduzindo, são aqueles agentes que causam problemas de saúde para o trabalhador, causam adoecimentos. Então, fala que ele vai estar exposto ali a um ambiente que não é saudável, que vai estar te causando doença. Então, mas isso a gente faz uma análise aprofundada do ambiente, se ele está utilizando as medidas de controle, para poder não precisar ter esse adicional. Lembrando que eu gosto de frisar sempre que esse adicional, pessoal, principalmente os trabalhadores aí que gostam de receber a insalubridade, não é interessante. A insalubridade está te comprovando que você está num ambiente que não é saudável. Né? Então, se você está num ambiente que está te fornecendo as condições de segurança e saúde, às vezes é melhor você ter um aumento de salário do que ficar querendo receber adicional de salubridade. Entendi. Né? Então, por isso que a gente conversa muito, né, com os nossos clientes, com os nossos funcionários dos clientes, para eles entenderem sobre esses adicionais, que não é interessante, né? Agora, a questão da periculosidade. A periculosidade, traduzindo, é aquilo que causa um risco de acidente. Entendi. Lá dentro da NR16, a gente tem uma lista de atividades que, quando funcionários realizam alguma dessas atividades, também é uma análise que é feita, ele vai estar exposto a um ambiente perigoso. Esse ambiente perigoso pode causar um acidente. Sim, né? Entendi. Então, ali ele tem o direito de receber um adicional de periculosidade. É complicado, ouvinte? É complicado para gente que não entende.
Mas para a Bruna isso não é. Você está percebendo que ela está falando com muita tranquilidade aqui, porque ela é especialista em segurança do trabalho. Ela está lá na Proteção ST, tá ela, tá a Alane, tá uma equipe muito grande em Unai e também em Paracatu. Já tem um escritório aqui em Paracatu para poder estar recebendo os produtores rurais. E eu gostaria então que você deixasse, Bruna, então o endereço aqui da filial aqui em Paracatu, também lá de Unai, contatos, enfim, de que forma que o produtor rural, o trabalhador rural pode entrar em contato com vocês, tem rede social também, enfim. Isso. Então, não quero assustar, né, porque muita informação, a gente faz um passo a passo bem mais simples, né, para não estar assustando mesmo os clientes e informando ali tudo que precisa para estar trabalhando com segurança, deixando ali seu negócio seguro. Hoje eu friso, gosto de falar mesmo, nossos clientes têm esse diferencial que a gente presta uma consultoria de segurança e saúde de trabalho, só que ela é bem mais ampla que isso, não é só isso, né? A gente auxilia os contadores, auxilia as clínicas médicas para poder sair ali tudo certinho, né? Para não ter problemas trabalhistas com esses clientes. Então, hoje a gente tem um ponto de apoio aqui em Paracatu, um escritório que a gente já está funcionando, a gente não expandiu ainda, não anunciou nos 4 cantos, mas já está funcionando, a gente já está atendendo clientes, atendendo funcionários, fazendo os treinamentos, exames, e fica ali no edifício Med Center, na sala 202. O edifício Med Center é conhecido, né, que ele é ao lado da antiga prefeitura. Isso, na rua de trás. Isso. Então já está ali de fácil acesso. As pessoas que quiserem ir lá, conversar, tomar um café com a gente. Sim. E lá em Unai a gente funciona, a nossa sede é em Unai, mas a gente tem muito contato aqui em Paracatu, né? A gente já atua aqui há muitos anos, então não é uma dificuldade. E o ponto de apoio foi justamente para facilitar esse meio campo desses funcionários que vai entrar na fazenda, né? Vai entrar nas empresas, também atendemos empresas aqui, comércio. Então, é uma forma de estar aproximando mais ainda desses clientes daqui. Sim. Então, temos a sede lá em Unai, a Proteção ST. O nosso telefone, por enquanto, estamos utilizando o mesmo, que é o fixo 3676-9491. Repete, por favor. 3676-9491. Ok. Isso. Mas a gente tem uma afinidade muito grande via WhatsApp, né? Hoje em dia, todo mundo fala pelo WhatsApp, então acaba que é mais fácil, né? Então a gente tem os departamentos bem separadinhos, né, na nossa linha de produção. A gente tem a parte da medicina do trabalho, que são ali as nossas colaboradoras Ingrid, Grazi, Thaís, que estão aí preocupadas com os exames dos seus trabalhadores para não deixar esses exames vencerem ou fazer alguma informação fora do prazo. Temos também aqui em Paracatu a nossa técnica de segurança do trabalho, a Tairine, que vai estar aí bem focada em atender os nossos clientes daqui de Paracatu região, João Pinheiro, Guarda-Mor, né? Sim. E temos a parte de processamento de dados, do gerenciamento dos riscos, que são os programas burricidos lá. É a Marielle, a Luana, a Sinara também. A Sinara também cuida da logística da nossa empresa. A Jaqueline no financeiro, para ligar e cobrar dos clientes, fazendo o papel do chato. Temos a Dayana, que recepciona e ajuda a gente a estar ali tratando bem nossos clientes, nossos colaboradores. Temos eu e a Alane na gestão, né, cuidando dessa galera, amiga dessa galera toda, e à frente aí dessas questões, principalmente da engenharia, né, adicionais, laudos, resolver os problemas do cliente, a gente está ali. E temos os nossos técnicos de campo, nossos tesouros aí, nossa linha de frente, que está ali todos os dias na lida, que eles que estão mais lá conversando com esses trabalhadores, conversando com esses clientes, ouvindo as dores, né? Sim. Que é aí o Alexandre, o Merson e o Elvânio, né? A gente sempre gosta de frisar essa equipe que a gente compôs, que é uma equipe forte e unida e que tem aí trazido soluções para o campo. E ali atrás, no escondidinho, nos bastidores, a gente tem os nossos diretores, que são o Walter e a Ione, né? Muito bom. Um abraço a toda a equipe da Proteção ST do Paracatu Rural aqui e de toda a Rádio Boa Vista FM. Bruna, obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações. Continue gravando aquelas
informaçõezinhas rápidas ali no intervalo, que é muito importante para o nosso ouvinte estar sempre se atualizando no que acontece aí dentro da área de segurança e saúde do trabalho. Deixa um bom dia para os nossos ouvintes. Então, pessoal, um bom dia, que vocês vão trabalhar e voltem aí em segurança, sem sofrer acidentes, né? A meta é acidente zero. Muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, @protecãost. Estamos aí presentes no Instagram, no Facebook. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, a gente responde lá também, na hora, ou se demorar um pouquinho, no máximo 10 minutos. Tá certo. Obrigado, Bruno. Um bom dia para todos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Nós gostaríamos muito de ter você como nosso parceiro. Como? Primeiro, seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, você pesquisa aí por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em áudio no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de áudio. Também tem nosso site, paracaturural.com. Você pode colocar nosso site no seu navegador favorito como página inicial. Ou ainda, cadastrar o seu e-mail para receber por e-mail as nossas notícias. Também curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando seus amigos, comentando os vídeos, os posts e os áudios. Se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente com qualquer valor via Pix ou patrocinador do nosso programa. Anuncie aqui ou no site ou nas redes sociais o seu produto, o serviço, a sua empresa. Nós precisamos de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Grande abraço a todos que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve com a graça de Deus. Muito obrigado, hein? Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.